Quem era Enoque? Um homem comum, um profeta esquecido? Ou algo muito além do que os olhos humanos poderiam compreender? Porque entre milhões de almas apenas ele foi arrebatado sem conhecer a morte? O mundo de Enoque não era um lugar santo. A terra, recém-nascida após a queda de Adão, já estava mergulhada em corrupção. As gerações se multiplicavam, e com elas vinham a violência, a soberba e o esquecimento do Criador. Enquanto a linhagem de Caim construía cidades, armas e orgulho, a de Sete tentava manter viva a chama da comunhão com Deus. E foi nesse contraste que Enoque nasceu, o sétimo depois de Adão, o número do mistério, o símbolo da perfeição. Dizem que ele começou a andar com Deus aos 65 anos. Mas o que significa andar com Deus? Seria um estado de pureza espiritual tão profundo que o mundo físico não poderia mais contê-lo? Ou haveria um segredo, um chamado, algo que o conectava diretamente ao invisível? Imagine um homem que caminha solitário nas madrugadas, enquanto todos dormem. Um homem que ouve vozes que não vêm dos homens, que enxerga luzes no céu que os outros não percebem. Enoque não pregava como os profetas posteriores. Ele ouvia, via, anotava. O próprio Deus lhe revelava os segredos do universo, os movimentos das estrelas, os caminhos dos anjos, o juízo que viria sobre os homens. Mas quanto mais ele se aproximava da presença divina, mais distante ficava da humanidade. Talvez esse seja o preço de andar com Deus, perder o contato com o chão. E então aconteceu, sem aviso, sem testemunhas, sem sepultura. Enoque simplesmente desapareceu. Um dia ele estava lá, e no outro não mais. Não há corpo, não há tumba, apenas o silêncio de uma frase. Deus o tomou. Mas para onde o levou? O que ele viu no instante em que cruzou a fronteira entre o visível e o eterno? E se Enoque não tivesse apenas sido levado, mas convidado? Talvez o que chamamos de arrebatamento tenha sido, na verdade, uma escolha mútua, um pacto entre o humano e o divino, entre o pó e a luz. E essa é apenas a primeira sombra da jornada, porque o verdadeiro mistério de Enoque ainda está por ser revelado. No princípio, a terra ainda sussurrava o eco do Éden, mas aquele paraíso já era apenas uma lembrança distante, perdida entre a poeira e o sangue. A humanidade havia herdado o pecado como herda-se uma maldição, e a semente do mal germinou rápido, nascida do primeiro assassinato, Caim matando Abel. Daquele ato nasceu uma linhagem, uma geração marcada pelo orgulho, pela rebeldia e pelo silêncio de Deus. Caim construiu uma cidade e a chamou pelo nome de seu filho, como se quisesse imortalizar sua própria glória. Seus descendentes prosperaram, forjaram metais, criaram instrumentos, desenvolveram a arte e a guerra. Mas quanto mais a civilização crescia, mais distante ela ficava do Criador. Enquanto isso, a linhagem de Sete, o substituto de Abel, seguia outro caminho. Homens simples, tementes, que ainda invocavam o nome do Senhor. Entre eles, muitos se perderam, outros resistiram. E foi dessa linhagem que nasceu Enoque, o sétimo depois de Adão, o número da plenitude e do mistério. Imagine o mundo em que ele vivia. Um planeta que ainda cheirava a barro e sangue, onde os homens misturavam o sagrado e o profano, buscando poder, prazer e domínio. A corrupção espiritual era tão profunda que o próprio Deus começava a se entristecer por ter criado o homem. O céu observava em silêncio até que algo começou a mudar. No meio da escuridão, um homem começou a se destacar, não pelo poder, mas pela comunhão. Enoque era diferente. Enquanto os filhos de Caim erguiam cidades, ele erguia altares. Enquanto os outros buscavam riquezas, ele buscava respostas. E quanto mais o mundo afundava em trevas, mais a luz de Enoque se tornava visível. Mas essa diferença chamaria a atenção de forças que ele ainda não compreendia. Porque onde há luz, há sempre olhos observando das sombras. Será que os descendentes de Caim, ou algo além deles,
começaram a notar o homem que falava com o invisível. O que aconteceria quando o humano tocasse o divino em uma terra dominada pela corrupção? Alguns dizem que foi nesse tempo que os vigilantes, anjos que observavam a terra, começaram a se interessar pelos filhos dos homens. Seria coincidência que isso tenha ocorrido durante a vida de Enoque? Ou o próprio Enoque teria sido o primeiro a perceber que o mundo visível estava sendo vigiado pelo invisível? Enquanto a humanidade se perdia em vaidade e pecado, Enoque caminhava contra o fluxo, e o Criador o observava, talvez com tristeza, talvez com esperança, porque no meio da podridão da terra, ainda havia um homem disposto a ouvir a voz do céu. E foi então que o chamado começou. Um sussurro nas noites silenciosas, um toque que ninguém via, um convite para andar com Deus e jamais voltar a ser o mesmo. O chamado de Deus não vem com trombetas, ele não rasga os céus em clarões. Às vezes, chega como um sussurro que só o coração entende. E foi assim que começou a transformação de Enoque. O mundo estava mergulhado em trevas. As vozes dos homens exaltavam o caos. As vozes do céu se calavam. Mas em meio à corrupção, um homem começou a ouvir algo diferente. Um som que não vinha da terra, nem do vento, nem dos rios. Era uma voz, suave e ao mesmo tempo poderosa, chamando-o para um caminho que ninguém ousava trilhar. Imagine estar sozinho no deserto e de repente sentir que o ar ao seu redor muda de densidade, que a realidade parece se dobrar, como se uma presença invisível se aproximasse. Foi nesse tipo de silêncio que Deus encontrou Enoque. A Escritura diz apenas: "E Enoque andou com Deus." Mas o que essa frase realmente significa? Teriam caminhado lado a lado, como amigos? Ou Enoque teria sido arrebatado em espírito, levado a dimensões celestiais, onde a linguagem humana já não serve? O chamado divino não é um convite comum, é uma ruptura. É o momento em que o homem deixa de olhar para o chão e começa a enxergar o invisível. Enoque passou a viver entre dois mundos, com os pés na terra, mas com o espírito voltado ao céu. As pessoas o viam como um homem estranho, talvez louco, mas ele via o que ninguém mais via: sinais, luzes, entidades e o movimento silencioso do propósito de Deus. Com o tempo, Enoque deixou de ser apenas um homem e se tornou uma testemunha. Deus começou a revelar-lhe segredos sobre o passado, o presente e o futuro. Enoque compreendeu que havia forças invisíveis operando entre os homens. Forças que um dia desceriam, corromperiam e trariam juízo. Ele escreveu o que viu em tábuas e pergaminhos que o tempo tentou apagar. Mas por que Deus o escolheu? Por que ele e não Noé, ou Abraão, ou Moisés? Seria Enoque um mensageiro temporário ou o primeiro de uma linhagem celestial? E mais ainda, será que alguém hoje seria capaz de suportar o mesmo chamado? Enoque aceitou, e ao dizer sim, ele selou o próprio destino. A partir daquele momento não pertencia mais à terra. Cada visão, cada revelação, cada passo, o aproximava um pouco mais do ponto sem retorno, o limite entre o humano e o divino. E foi então que a voz o conduziu para o alto da montanha. Ali, onde o vento uiva como se carregasse segredos antigos, ele veria algo que mudaria tudo. O primeiro vislumbre do outro lado. A noite era profunda e o silêncio pesado. Mas Enoque sabia, algo o observava das alturas. Ele sentia, não com os olhos, mas com o espírito, que o chamado estava prestes a se tornar revelação. Foi então que aconteceu. Um vento soprou sobre ele, frio e vivo, como se o próprio ar tivesse ganhado consciência. O chão pareceu desaparecer e o mundo físico se dissolveu em luz. Enoque foi arrebatado, não em corpo, mas em espírito. E o que ele viu, nenhum homem antes havia contemplado. Ele foi levado por anjos, seres tão vastos que suas presenças pareciam distorcer o próprio espaço.
Suas vozes eram como trovões e seus olhos como chamas. Eles o conduziram pelos portais do firmamento, onde os céus se abrem em camadas infinitas, uma sobre a outra. Cada nível, uma realidade. Cada luz, um mistério. O primeiro céu brilhava com tons dourados e sons de harpas distantes. O segundo era um mar de fogo e cristal. No terceiro, Enoque viu rios de chamas que fluíam ao lado de rios de água viva e percebeu que o juízo e a misericórdia coexistem no coração de Deus. No quarto céu, os anjos guardiões das estrelas o saudaram em silêncio. Eles moviam os astros com gestos e cânticos, como músicos de um universo vivo. Mas quando Enoque foi levado ainda mais alto, o esplendor começou a dar lugar ao terror. Ele viu criaturas que jamais deveriam ser vistas por olhos humanos. Anjos caídos, aprisionados em abismos de sombra, gritando por perdão, tronos vazios de antigos príncipes celestiais e um brilho tão forte que o fez cair de joelhos, cego de glória. O anjo que o acompanhava falou: Homem da terra, foste escolhido para ver o que é vedado aos mortais, mas o que vês, guarda em silêncio, pois os homens não compreenderiam. E Enoque chorou, não de medo, mas de reverência, porque pela primeira vez ele entendeu que o mundo visível é apenas uma sombra e que a verdadeira realidade se move nas dimensões invisíveis do espírito. Quando voltou a si, estava novamente no chão. O vento cessara. A noite era a mesma, mas nada mais era igual. Enoque havia cruzado o limite entre o humano e o celestial. E no coração daquele homem simples, nascia um segredo que mudaria o destino de anjos e homens. Mas o que ele viu nas camadas mais profundas do céu? E quem eram aquelas criaturas aprisionadas nas trevas, suplicando por redenção? O que aconteceu a seguir revelaria uma guerra antiga, travada não entre homens, mas entre os próprios filhos do céu. O que Enoque viu além dos portais celestiais não era apenas luz, havia também sombras, e nessas sombras existiam olhos que observavam a terra com desejo e nostalgia. Esses seres eram conhecidos como vigilantes, anjos designados para vigiar o mundo dos homens, manter a ordem e proteger a criação. Mas o olhar que um dia fora puro se contaminou. Ao verem as filhas dos homens, belas e mortais, algo despertou dentro deles. Um desejo proibido, uma chama que jamais deveria ter sido acesa. Liderados por Semjasa, 200 anjos desceram à terra, atravessando os limites sagrados do céu. Juraram fidelidade uns aos outros, selando um pacto sombrio no Monte Hermon. E ali começou a primeira rebelião celestial. Eles tomaram esposas humanas, ensinaram segredos divinos a quem não estava preparado para conhecê-los. Magias, encantamentos, manipulação dos metais, adorno do corpo, leitura dos astros e artes da guerra. Os homens os adoraram como deuses, e o mundo se perdeu ainda mais na corrupção. Dos filhos dessas uniões nasceram os Nefilins, gigantes de força descomunal, seres violentos que devoravam tudo o que encontravam. A terra gemeu sob o peso do pecado e o céu se entristeceu. Foi nesse cenário que Enoque recebeu um novo chamado. O Criador o escolheu como mensageiro entre mundos, entre o trono divino e os anjos caídos. Um homem mortal incumbido de levar a sentença de Deus às criaturas que haviam conhecido a glória eterna. Imagine o terror, um simples homem, diante de seres que haviam visto o próprio rosto de Deus. Mas Enoque não recuou. Com as mãos trêmulas e o coração ardendo, ele ouviu a voz celestial que lhe ordenou: Vai, Enoque, e anuncia aos vigilantes o destino que escolheram. E assim, o profeta partiu para os abismos onde eles estavam confinados. Lá, entre gritos e correntes, os vigilantes o reconheceram, o homem que andava com Deus. Caíram diante dele pedindo misericórdia, suplicaram que intercedesse por eles junto ao Altíssimo. Mas Enoque sabia,
Não havia volta. A rebelião havia rompido o equilíbrio entre o céu e a terra, e ele seria o portador da sentença que selaria o destino dos anjos rebeldes. Mas o que Enoque diria ao Criador quando voltasse? E será que seu coração humano suportaria carregar o peso da justiça divina? O julgamento dos vigilantes estava prestes a começar, e o mensageiro, o homem que andava com Deus, se tornaria agora o profeta do juízo dos céus. Enoque caminhava entre dois mundos. O corpo permanecia na terra, mas o espírito nas alturas. Depois de ver a queda dos vigilantes e a corrupção espalhando-se pela humanidade, ele foi chamado novamente, não para receber, mas para entregar uma mensagem, uma sentença. Os anjos rebeldes, agora aprisionados em vales de trevas e fogo, clamavam por piedade. Suas vozes ecoavam pelos abismos como trovões distantes. Eles imploravam a Enoque: intercede por nós diante do Altíssimo. Pede que o perdão nos alcance. O profeta mortal, um simples homem, foi escolhido para ser mediador entre o céu e os caídos. Imagine o peso dessa missão: falar com Deus em nome daqueles que haviam desafiado o próprio Criador. Enoque ouviu seus lamentos, suas lágrimas, e, movido pela compaixão, prometeu apresentar o pedido deles ao Senhor. Subiu novamente pelos céus, guiado por anjos fiéis. Lá, diante da glória indescritível do trono, ele se prostrou e orou pelos vigilantes. Mas a resposta não veio como esperança, veio como silêncio. E nesse silêncio, Enoque entendeu o veredito. Esses seres conheceram a luz e escolheram as trevas. Não haverá perdão para eles, nem para os filhos de sua transgressão. Quando Enoque voltou aos abismos, seu rosto refletia o peso da eternidade. Os vigilantes o cercaram, esperançosos. Mas o olhar de Enoque dizia tudo. A sentença estava selada. O Criador havia decidido. Ele ergueu a voz e sua mensagem ecoou sobre o abismo. Não haverá paz para vocês. Serão testemunhas do juízo que virá sobre seus filhos e sobre a terra. E depois serão lançados nas sombras eternas até o grande dia do julgamento. Os gritos dos anjos caídos se misturaram ao rugido dos ventos. Enoque, tomado pelo temor, caiu de joelhos. Mas naquele momento de horror, algo nele mudou. Ele compreendeu o peso da justiça divina e que o amor de Deus não é fraco, é santo. Essa visão marcou Enoque para sempre. De volta à terra, ele passou a pregar com autoridade. Anunciava o fim das gerações corruptas, advertia sobre o dilúvio que viria e escrevia tudo o que via em livros sagrados, registros que sobreviveriam através dos séculos escondidos, apagados e depois redescobertos. Mas o que Enoque ainda não sabia era que essa missão não terminaria ali. O céu ainda lhe reservaria outras viagens, visões que ultrapassavam a compreensão humana, e nelas ele conheceria os limites do universo, os segredos do tempo e os códigos da criação. A terra havia ouvido o juízo dos anjos. Agora, o próprio Enoque seria levado para conhecer o caminho dos céus. Depois do julgamento dos vigilantes, Enoque não voltou a ser o mesmo. O homem que um dia caminhou sobre o pó, agora carregava nos olhos o reflexo das estrelas. O Criador o havia escolhido para algo ainda mais profundo, conhecer os lugares secretos do universo. E então, o arrebatamento começou novamente. Enoque foi elevado em espírito por anjos resplandecentes. O som de asas cortando o vento, o brilho do firmamento se abrindo, e de repente a terra ficou pequena, distante, esquecida. Ele atravessou portais feitos de fogo vivo e cristais que vibravam como se tivessem voz. Cada portal era um limiar entre mundos. No primeiro plano celestial, ele viu o oceano de luz, onde os espíritos dos justos aguardavam o descanso eterno. No segundo, anjos, guardiões observavam as nações e registravam cada ato dos homens em livros flamejantes.
No terceiro, Enoque contemplou os espíritos dos que sofreram injustiça, clamando por juízo e redenção. E Deus os ouviu. Mas quando chegou ao quarto e quinto céus, o espanto deu lugar ao temor. Ali estavam os anjos caídos, confinados em cadeias de escuridão. Seus rostos, deformados pela dor, ainda brilhavam com vestígios da antiga glória. Eles gritavam o nome de Enoque, pedindo perdão, implorando pela luz que haviam perdido. Mas o profeta sabia, o tempo deles havia terminado. Mais acima, Enoque foi levado à casa dos tesouros celestiais, um lugar onde o futuro da criação estava guardado em formas de energia viva. Ali, viu os elementos que formam o tempo, os ciclos das estrelas e o destino das eras. Um anjo lhe disse: aqui repousam os decretos do Altíssimo. Tudo o que existe, tudo o que virá, já foi escrito. O universo é um livro, Enoque, e Deus, o autor que jamais erra uma palavra. Enoque chorou diante do mistério. Entendeu que nada acontece ao acaso, que até o caos tem propósito diante do Criador. Mas a jornada não terminou ali. Os anjos o conduziram ainda mais fundo, descendo aos abismos, onde ele viu o que nenhum mortal suportaria ver. Portões de fogo negro, rios de enxofre, almas presas em correntes de desespero e criaturas que pareciam chorar e rugir ao mesmo tempo. Ali, o próprio tempo parecia parar. O anjo disse: esses são os lugares reservados para os que negam a luz. O juízo é real, Enoque, e um dia todos os homens verão o que viste. Quando voltou à terra, seu rosto já não era o mesmo. Alguns diziam que ele brilhava, outros que sua sombra se movia sozinha. Mas todos sabiam, Enoque havia visto o invisível. E agora, ele carregava dentro de si os segredos do tempo e do juízo. Depois de atravessar céus e abismos, Enoque já não via o tempo como os homens o veem. Para ele, o passado, o presente e o futuro eram linhas entrelaçadas em um mesmo tecido. Um livro vivo, escrito pelas mãos do próprio Deus. Os anjos o conduziram a um salão imenso, onde o som parecia se mover como vento entre as estrelas. Ali estavam os arquivos eternos, onde cada ato da humanidade era registrado. Um anjo apontou para uma das tábuas de luz e disse: aqui estão as eras, cada ciclo da terra, cada geração, cada queda e cada redenção. O Criador mede o tempo não em dias, mas em corações. Enoque viu então o que muitos chamariam de visões do fim. Ele contemplou as águas que cobririam a terra, o grande dilúvio, e entendeu que o juízo estava próximo. Viu os filhos dos vigilantes perecendo nas águas e as montanhas sendo engolidas pela fúria divina. Mas também viu um homem justo, Noé, preservado com sua família em meio à destruição. O ciclo da purificação já estava traçado. Em seguida, os anjos mostraram a Enoque algo ainda mais profundo: o trono do juízo final. Ali, um rio de fogo fluía diante do trono, e milhares de anjos serviam em silêncio. Os livros eram abertos, e cada alma seria pesada, não pelo que fez apenas, mas pelo que se tornou. Enoque estremeceu diante daquela visão. Ele compreendeu que o tempo dos homens é apenas uma oportunidade, o intervalo entre a criação e o julgamento. O anjo o advertiu: revela aos filhos dos homens o que viste, mas não tudo. Alguns segredos devem permanecer selados até o fim das eras. Quando o Filho do Homem vier em glória, então o último selo será quebrado. Essas palavras ecoaram dentro dele como trovões. Ao retornar à terra, Enoque começou a escrever tudo o que viu. Compilou suas revelações em livros: o livro dos segredos de Enoque, o livro das parábolas e o livro dos vigilantes. Neles, descreveu o ciclo da criação, o destino das almas, a hierarquia dos céus e os códigos do tempo. Mas seus escritos seriam considerados perigosos demais, proibidos demais. E séculos mais tarde seriam ocultados, quase apagados da história. Porque o que Enoque registrou
não era apenas profecia, era conhecimento celestial, um espelho das dimensões invisíveis do juízo de Deus. E aqui surge a pergunta: o que aconteceria se os homens de hoje tivessem acesso completo a esses segredos? Seriam iluminados ou enlouqueceriam diante da verdade? O tempo passou, e o homem que andava com Deus deixou para trás não apenas um mistério, mas também escritos que o mundo tentaria apagar. Os livros de Enoque continham revelações que desafiavam a lógica humana. Eles falavam de anjos que se corromperam, de portais celestiais, de mundos invisíveis e de um juízo cósmico que ultrapassava as fronteiras da religião. Eram textos tão profundos que quem os lia jamais permanecia o mesmo. Durante séculos, o livro de Enoque foi lido e reverenciado pelos antigos. Os primeiros cristãos o conheciam bem. O apóstolo Judas o citou em sua carta, chamando Enoque de o sétimo depois de Adão, e reconhecendo suas profecias sobre o juízo dos ímpios. Mas, de repente, o silêncio. O livro desapareceu. Concílios, líderes, religiosos e tradutores começaram a excluir Enoque das Escrituras. Diziam que suas palavras eram perigosas demais, simbólicas demais ou não inspiradas. Mas o que realmente os assustava seria o fato de Enoque revelar detalhes sobre anjos caídos, dimensões espirituais e segredos que contrariavam a doutrina oficial. Ou talvez ele dissesse a verdade que alguns preferiam esconder. Durante mais de 1000 anos, o livro de Enoque foi considerado perdido. Mas, em 1773, uma cópia ressurgiu nas montanhas da Etiópia, preservada pela antiga Igreja Ortodoxa. Era como se o próprio tempo tivesse protegido aquelas páginas para a era em que os homens voltariam a buscar o invisível. Quando os estudiosos o traduziram, ficaram atônitos. Ali estavam descritos, com detalhes, temas que lembravam o Apocalipse, as visões de Daniel e até fenômenos que a ciência moderna começava a explorar. Como Enoque poderia ter conhecido tanto sobre o cosmos, as estrelas e os ciclos celestiais em uma era tão primitiva? Será que ele realmente viu o que descreveu? Ou foi levado a realidades além da compreensão humana? Muitos chamaram o texto de heresia, outros o consideraram uma chave perdida da fé. Mas o que ninguém pôde negar foi o poder das suas palavras. Um poder que atravessou milênios para despertar novamente o mistério. E a pergunta ecoa até hoje: por que o livro de Enoque foi retirado da Bíblia? Porque era perigoso ou porque era verdadeiro demais? Mas a história de Enoque ainda não termina. Com o silêncio dos concílios, seu desaparecimento físico guarda o maior de todos os enigmas. O dia em que Deus o tomou, sem deixar corpo, sem deixar rastro. O relato é curto, quase enigmático. E Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou. Gênesis 5:24. Não há detalhes, não há testemunhas, não há cadáver. A Bíblia se limita a registrar que Enoque desapareceu da terra, levado por Deus. Mas o que realmente aconteceu nesse instante? Foi morte? Translação para outro plano? Transformação? Ou algo que os humanos jamais poderiam compreender? Imagine a cena. Um homem caminha sobre o solo como qualquer outro, mas cada passo seu ecoa no invisível. Um vento súbito se levanta, o céu se abre e a luz divina envolve o corpo mortal. Ele não morre, mas se transforma. O humano e o divino se encontram e o mundo físico não consegue mais contê-lo. Alguns estudiosos sugerem que Enoque foi arrebatado vivo, um privilégio reservado apenas a poucos eleitos. Outros dizem que ele entrou em um estado intermediário entre vida e eternidade, tornando-se um mensageiro secreto da vontade divina. Mas, se o arrebatamento é um ato de amor ou julgamento, ninguém sabe ao certo. O que é certo é que a humanidade jamais voltou a vê-lo. A narrativa também levanta perguntas inquietantes. Se Enoque foi levado sem morrer, ele ainda caminha pelo mundo invisível?
Ele observa os homens, participa dos planos do céu ou permanece em um estado de silêncio eterno. Seria ele uma espécie de guia espiritual para aqueles que ainda buscam a luz? Alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, sugerem que ele continua ativo no universo celestial, mediando entre Deus e os anjos e até conhecendo os segredos do futuro. Talvez seja por isso que seu desaparecimento tenha gerado tanto fascínio e medo. Não se trata apenas de uma ausência física, mas de um vazio sobrenatural que desperta curiosidade e mistério. E o mais perturbador, se Enoque foi levado por escolha divina, isso significa que o humano pode, em condições especiais, cruzar a fronteira entre o visível e o invisível. Ou será que seu caso é único? Um enigma que Deus guardou para si como aviso e exemplo ao mesmo tempo. O arrebatamento de Enoque é mais do que história. É mistério, provocação, desafio à compreensão humana. E ainda assim, entre todas as perguntas que ele deixou para trás, há uma que ecoa mais forte. Se Deus chamou um homem para a eternidade, será que ele ainda chama hoje? Mesmo desaparecido, Enoque não foi esquecido. Seu nome ressoa nas Escrituras muito além de Gênesis. Na carta de Judas, ele é citado como profeta. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre esses, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Uma referência breve, mas carregada de significado. E nas profecias apócrifas, o livro de Enoque vai ainda mais longe. Ele não apenas prevê o juízo sobre os vigilantes e a corrupção da terra, mas também fala de tempos finais, períodos em que a justiça divina será plenamente revelada. Alguns estudiosos sugerem que Enoque não completou sua missão na Terra, que de algum modo ele ainda caminha entre os planos, aguardando o momento de retornar como testemunha dos últimos dias. Teorias modernas vão além. Alguns afirmam que Enoque seria uma das duas testemunhas mencionadas no Apocalipse, voltando para anunciar o fim dos tempos. Outros acreditam que ele permanece em um estado de observação, guiando discretamente a humanidade que ainda busca justiça e luz. Há até quem veja sua figura como um símbolo da conexão possível entre o humano e o divino, mostrando que a obediência e a fé podem transcender a própria morte. O que nos leva a perguntas inquietantes. Será que Enoque pode realmente retornar à Terra? Ou será que sua missão é espiritual, invisível aos olhos humanos, mas ativa nos acontecimentos do mundo? E se ele voltar, como reconheceremos um homem que já atravessou o limite entre a vida e o céu? A profecia de Enoque não é apenas sobre juízo e castigo. Ela é um aviso, um lembrete de que a justiça divina se estende além da compreensão humana. O tempo dos homens é breve, mas o plano de Deus é eterno. E o arrebatamento de Enoque, sua partida sem morte, se torna um símbolo do que pode acontecer quando alguém anda tão próximo do Criador que o mundo físico já não consegue contê-lo. E no silêncio da eternidade surge o maior enigma. Talvez o retorno de Enoque seja menos sobre o homem e mais sobre a humanidade. Será que estaremos prontos para ver o que ele viu? Será que conseguimos suportar a verdade que atravessa os céus e revela os segredos do universo? O legado de Enoque não é só passado, ele é presente e futuro. E no fim, o homem que andou com Deus permanece como um guardião invisível entre a terra e os céus, lembrando que a fé pode levar além da própria vida. Enoque desapareceu da terra, mas nunca desapareceu da memória do mundo. Ele é mais do que um nome nas Escrituras, é um símbolo do possível, do humano que caminha tão perto do divino que ultrapassa os limites da vida e da morte. Seu legado não está apenas nos livros que escreveu, nem nas profecias que anunciou. Está nas perguntas que deixou para trás, na inquietação que provoca. Como um homem simples pode andar tão próximo de Deus? Que segredos existem além do que nossos olhos veem? E se o universo é mais vasto e mais antigo do que podemos imaginar,
Onde se encaixa a humanidade? Enoque nos mostra que a fé não é passiva, não é apenas acreditar, mas andar com Deus, mesmo quando o mundo ao redor se entrega à corrupção e ao caos. Ele nos lembra que o juízo é real, que o tempo é sagrado e que a vida humana, embora breve, pode tocar a eternidade. O segredo de Enoque talvez seja este: não foi o arrebatamento, nem as visões, nem os livros que escreveu. O segredo é sua caminhada silenciosa com Deus. É o ato de se elevar acima do medo, da incredulidade e da escuridão que domina os homens. É o exemplo de que a presença divina não se limita a milagres ou aparições. Ela se manifesta na obediência, na humildade e na disposição de ouvir o invisível. Ao longo dos séculos, muitos tentaram decifrar Enoque. Teólogos, místicos, estudiosos de profecias e até cientistas que buscam entender o universo. Mas talvez o maior mistério de Enoque seja intransponível. Ele vive como mensageiro entre mundos, e seu tempo não é o nosso. E ainda assim, ele nos chama, não com voz audível, mas com a lembrança de que o divino pode se revelar a qualquer momento. Que existe algo além do que percebemos, e que a luz e a escuridão coexistem de formas que desafiam o entendimento humano. Então, ao pensar em Enoque, não imagine apenas um homem levado por Deus. Imagine a possibilidade de caminhar tão perto da verdade que o mundo já não consegue segurá-lo. E pergunte a si mesmo, será que algum dia você poderá andar tão perto de Deus a ponto de ser transformado para sempre? O legado de Enoque permanece, não como um livro fechado, mas como um convite, um enigma, uma sombra que atravessa os séculos, lembrando que o invisível está sempre ao nosso lado.